Entre no agora, onde quer que você esteja, e sinta a abundância da vida, a conexão com a sua presença. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live. Na live de hoje vamos falar sobre presença, sobre conexão com o agora, sobre referencial interior. Podemos acreditar que nos falta muita coisa para sermos felizes, para estarmos bem. Mas nada nos completa tanto quanto a nossa própria presença no aqui e agora. A presença da sua consciência. Sem os pensamentos, sem o barulho mental que nos distrai daquilo que é mais importante. Sentir a vida. Sentir unidade consigo mesmo. Eu honro e agradeço a sua presença. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Agradeço a Deus, ao universo, por mais essa oportunidade. Presença pode parecer apenas uma palavra, mas é essencialmente tudo o que precisamos para ter um novo direcionamento na nossa vida, para termos uma nova direção, uma nova luz, que já não vem de crenças, já não surge mais de opiniões de outras pessoas, mas da sua própria consciência. Em minha jornada até aqui no autoconhecimento, algumas grandes viradas de chave foram, de certo modo, importantes para eu compreender e talvez aí entender o que é realmente a verdadeira liberdade pessoal. O que é estar em abundância com a vida, o que é não depender mais de opiniões alheias, o que é não depender mais, nem mesmo, muitas vezes, do que a sua própria mente lhe diz. Separar a consciência da nossa própria mente, de certo modo, é a nossa jornada de autoconhecimento, jornada de liberdade pessoal. Mas precisamos vencer muitos paradigmas, né? Paradigmas, o que é um paradigma? Você tem uma ideia pronta, você tem um referencial interior que lhe impede de ouvir claramente, por vezes, as palavras que eu estou falando. Que bloqueia até mesmo quando a gente está ouvindo outra pessoa, a entender, a escutar a outra pessoa com mais liberdade, poderíamos dizer. Porque estamos mais do que depressa, a nossa mente está presumindo, né? Já está concluindo, interpretando coisas com base no conhecimento que já carregamos. Então, um primeiro ponto para entendermos e buscarmos, de certo modo, com mais clareza o que é realmente essa abundância com a vida, o que é realmente você perceber que a liberdade que você busca só depende de você e essa busca contínua, muitas vezes, por aquilo que acreditamos que vai nos libertar, é um dos paradigmas a ser vencidos, porque a gente está aqui vivendo uma experiência material, só que a identificação total, não apenas com o mundo material, mas com as ideias sólidas que a gente carrega, e isso sim é a identificação com o material da vida. Primeiro que eu sempre gostei de estudar essa parte da mentalidade, né? Que a nossa mente está criando a nossa realidade. Isso é um ponto inicial. Talvez você já leu algum livro sobre isso, já busca algum conhecimento, ver vídeos sobre isso, é fantástico. E aos poucos eu fui entendendo, ao menos eu fui realmente acreditando nessas informações que os livros me passavam, de que a nossa mente ela também é energia. Ou seja, você vê um livro, por exemplo, você vê um livro, a gente sente que é algo material, mas em última análise é energia também, né? Os cientistas hoje já estão provando, é energia e tudo à nossa volta é energia em diferentes níveis de frequência e vibração. Os nossos pensamentos também carregam essa energia. Eles também são uma criação nossa. Então, o que a gente precisa entender? Existe uma parte em nós que é não forma, não energia. Alguns autores, como Eckhart Tolle, que os livros dele eu uso com tanta referência porque foram livros que trouxeram grandes viradas de chave. O Poder do Agora, O Despertar de uma Nova Consciência, O Novo Mundo, de Eckhart Tolle, foram realmente aquela virada de chave final assim, para compreender que em nós existe a consciência é a parte não manifesta, a parte onde surge a criatividade, a parte onde surge a paz, surge a abundância. Realmente é
o significado, uma nova percepção completa do que realmente é ser livre é a consciência. Ela já está aí, só que por vezes a gente não, com a nossa própria mente, com a identificação com nossos pensamentos, não deixamos nos perceber, nos tomar consciência. Por isso que já já eu vou explicar para você como que acontece essa virada de chave. Então, os pensamentos, eles são energia. Essa energia, ela é criação sua. Ao mesmo tempo que não é criação sua. Por quê? Porque boa parte daquilo que você pensa hoje é reflexo dos traumas, daquilo que você já viveu, das suas experiências, dos conhecimentos que você adquiriu, reflexo das pessoas que você conviveu, ou seja, tudo que você pode pensar hoje, principalmente sobre si e sobre a realidade, por vezes não transmite a real natureza dessa realidade e não transmite realmente a natureza de quem você é. Transmite o quê? O acúmulo de informações. Por que é interessante a gente olhar para isso? Porque se eu estou apenas criando a partir de um estado ou a partir de um entendimento muito superficial, ou seja, você tem uma base mais profunda que talvez não acessou ainda, e existe aqui a superfície, onde está o nível dos seus pensamentos. Os pensamentos, eles sobrevivem e eles são contínuos, e a gente não percebe de certo modo, uma realidade mais livre, uma consciência mais livre, porque estamos totalmente identificados com essa ideia fixa que a gente carrega sobre quem a gente é. Por que não é simplesmente eu dizer assim, ó, algo está lhe preocupando? Deixe de pensar. Pare agora mesmo de pensar. Por que não é tão simples assim? Por que quando realmente você não quer que aquilo lhe incomode mais na sua mente, um pensamento, uma perturbação, um fato que aconteceu no passado, ainda mais aquilo parece que amplia a vontade, amplia a necessidade de você pensar sobre aquilo. Isso é gerado pela identificação apenas com esse nível de pensamento. Porque nesse nível, os pensamentos eles estão dando uma noção interior de quem você é. Porque quando você pensa sobre quem você é, você automaticamente está tirando desse acúmulo de informações, desse acúmulo de crenças, desse acúmulo de experiências. Ou seja, por vezes quem está pensando não somos nós mesmos em essência. Não é a sua autenticidade de pensamento, mas são outras pessoas que estão aí na sua mente fazendo parte desse pensamento. Como assim outras pessoas? As pessoas que vieram antes de você? Absolutamente todas as pessoas que vieram antes? Existe um livro muito bacana, muito curtinho, mas muito bacana, que eu li recentemente. Foi o ano passado que eu li. Que fala sobre a filosofia tolteca, né? É um livro também de liberdade pessoal. E nesse livro, Dom Miguel Ruiz, que era o autor, ele contava uma parábola para a gente entender, mais ou menos para você entender também de uma outra forma, isso que eu estou querendo dizer, né? Ele dizia que quando a gente vem para cá, para esse planeta, quando a gente nasce, quando a gente, né, começa a tomar consciência aqui de quem a gente é, do que a gente acaba entrando no sonho desse planeta. Ou seja, a gente entra no sonho dessa realidade que a gente está vivendo. Por que ele chama de sonho? Por quê? Porque tudo que você conhece, tudo que você entende da realidade, já era reflexo do quê? Do sonho de outras pessoas, do entendimento de outras pessoas. E por que ele chama de sonho? Porque assim como no autoconhecimento, na espiritualidade, existe, né, essa expressão, o despertar da sua consciência, você despertar para uma nova vida, você despertar para a espiritualidade, é você acordar do sonho da matéria. Mas veja só, como eu falei antes, o sonho da matéria não é o sonho apenas de ver o mundo material, porque isso é o que nossos cinco sentidos percebem, o mundo material. A gente experimenta esse mundo material através dos cinco sentidos. Isso é certo. No entanto, desenvolver esse outro sentido interior, que nada mais é o sentir realmente com a vida, né? O sentir o momento presente. Na grande maioria das vezes a gente está sentindo o quê? Medo, ansiedade, estresse. A gente está sentindo só as emoções.
Então, esse sentir a vida, esse sentir a abundância, não está ligado a você sentir as suas emoções. Está ligado a você sentir algo mais profundo. E esse sentir liberta a nossa mente desse condicionamento. Mas esse sentir está num nível um pouco mais profundo. O sentir aqui dos nossos pensamentos, você só está sentindo as suas próprias emoções. Você não está sentindo, por exemplo, o agora. Entrar no agora é diferente de você apenas estar pensando continuamente nos seus problemas, no futuro, no passado, naquilo que está lhe tirando a paz. Sentir o momento presente é um pouco mais profundo. E é preciso vencer esses paradigmas que estamos trazendo aqui. Então, Dom Miguel Ruiz conta no livro que todos nós viemos e passamos a, sem perceber, automaticamente, a alimentar o sonho desse planeta. Ele fala o sonho desse planeta porque é o sonho da realidade que você cresceu. Por exemplo, você aprendeu desde criança que sentir medo é algo bom. Não o medo instintivo, aquele que nos protege realmente de um animal perigoso de imediato, ou lhe protege da altura, de colocar a mão no fogo. Esse medo a gente não perde. Mas o medo psicológico que tanto nos aflige, que nos tira a paz, que nos tira a verdadeira abundância com a vida, é esse medo que cria as emoções de ansiedade, que cria a depressão, a tristeza, aquilo que lhe mantém em um estado realmente remoendo o passado, aquilo que já não está mais aqui. Esse medo é o sonho que você está vivendo das pessoas que vieram antes de você, que vieram antes de a gente. Então, se a gente não faz essa imersão em reconhecer o que em nós é pensamento de outras pessoas que estão pairando em nossa mente, ou seja, o sonho das pessoas que vivem ou que viveram, né, antes da gente, que nos ensinaram a pensar dessa forma. Se a gente não percebe que isso, a gente aprendeu a ser assim, é preciso então acontecer esse desaprender, esse despertar para uma nova vida. E aí é o processo em que você começa a observar que a sua mente é o que está lhe tirando sempre desse momento presente. Um primeiro momento, um primeiro exercício que a gente possa fazer é você tomar consciência dos seus pensamentos. Porque, como eu falei, se existe uma parte em nós que é liberdade, que é paz, poderíamos dizer que é Deus agindo, que é a consciência que Deus está também presente, é de certo modo a consciência de que não estamos separados de tudo e de todos. É preciso a gente analisar e observar como a gente é condicionado, como talvez você esteja condicionado nesse exato momento, apenas a dar atenção a esses pensamentos compulsivos, reativos que estão acontecendo continuamente na sua mente. Enquanto não percebemos que os pensamentos eles estão surgindo automaticamente, porque qual que é a ideia, né, que a gente carrega? A gente pensa que está sempre pensando conscientemente. Esse é o grande problema. A gente acha que não, esse pensamento foi eu que criei agora. E você não para analisar, não para perceber. Opa, surgiu esse pensamento aqui, será que é eu que estou pensando? Porque se você não faz essa autorreflexão, essa autoanálise, e percebe que os seus pensamentos estão vindo de forma automática, como fazer então para perceber que eles estão vindo de forma automática? Se conectando ao agora. E existem vários portais, muitos caminhos para você se conectar ao agora. Porque se conectar ao agora ou entrar no agora é como se você estivesse saindo do fluxo automático e contínuo de pensamentos e entrando para a presença. É como se você, nesse momento, tirasse a sua atenção dos pensamentos, tirasse a sua atenção de alimentar esse fluxo contínuo de pensamento e buscasse algo mais profundo. Agora, por que é tão difícil fazer isso? Por vezes a gente resiste, e eu percebo, né, em muitas pessoas que eu já orientei, eu já fiz consultoria, mentoria, nas mentorias, eu percebo o quanto é difícil a pessoa levar com disciplina um simples exercício, por exemplo, de parar alguns minutos e focar na sua própria respiração, que já se torna uma meditação muito profunda. Você apenas concentrar na respiração, no ar que você está respirando, no ar entrando e saindo nesse exato momento. Por que é tão difícil? Porque, ao mesmo tempo, existe a voz na sua mente, existem os seus pensamentos, que
dão a noção, ou seja, a razão para você de quem você é, e essa noção interior, ela também está inconsciente. Porque no fundo, nada, você não precisa mudar a ideia de pensar, muitas vezes que eu vejo, né, muita, digamos assim, filosofia espiritual nos trazendo que você não é o seu corpo, você não é a sua mente. Exatamente, o objetivo final é compreender isso. Mas de início é você entender que aquilo que você pensa é apenas a parte superficial, porque o que realmente está nos bloqueando a entender esse algo mais profundo da espiritualidade é os nossos pensamentos no modo compulsivo e reativo aqui na superfície. Ou seja, a gente sem perceber estamos só brigando com as nossas próprias emoções. Existe o medo que a gente cria, existe a ansiedade, existe a insatisfação, o tédio, o desânimo, existem muitas emoções. Só que a gente fica lutando contra isso. E lutar contra isso a gente está vivendo apenas no mundo nossa própria criação, ou ainda a criação, o sonho desse planeta, das pessoas que estão adormecidas para a sua verdadeira liberdade, para a verdadeira abundância com a vida, que não surge de a gente acumular coisas em nossa realidade, mas sim sentir-se em unidade com Deus, sentir-se em unidade com tudo à nossa volta e perceber que estamos conectados a tudo e a todos. Então, parte fundamental é percebermos que estamos aqui para esse despertar, estamos aqui para essa, poderíamos dizer, evolução de consciência, que não é se tornar melhor ou pior do que ninguém, é você realmente desabrochar para a sua abundância, para o ser, para a sua consciência. Existem 3 estágios que a gente passa na nossa vida e esses 3 estágios muitas vezes é vivenciado até mesmo por pessoas aí no mundo material, mas de uma forma um pouco mais superficial. É o estágio da dependência, independência e interdependência. Para você entender novamente como a gente precisa sair de um estado de total domínio dos pensamentos e ir para a liberdade de consciência. E a liberdade de consciência, ela assusta porque é algo completamente novo. É algo completamente disruptivo. É algo, digamos assim, que a gente não consegue imaginar. Então a gente tem medo de apenas fazer uns exercícios, fazer uma prática que vai nos conduzir a essa liberdade. Mas o medo é criado pela própria mente. É como se inconscientemente a gente nos protege de uma liberdade, de uma luz que já está aqui. Sem perceber, né? Obviamente é inconsciente por isso. No estágio de dependência é quando a gente cresce, quando a gente nasce, quando a gente é criança, ou seja, a gente depende de uma outra pessoa. A gente está no paradigma do você, a gente depende. Ou seja, você para se alimentar, você para sobreviver, depende de outra pessoa. Quando a gente cresce, a gente assume a nossa maioridade e você já cria aquela mentalidade de que tudo depende de você, você precisa trabalhar, você precisa cuidar dos problemas, você já tem toda uma história pronta na sua mente como a realidade funciona. E é isso muitas vezes que nos condiciona também, né? Nos limita, porque você já tem toda uma ideia pronta de como tudo acontece, como tudo tem que acontecer, como para você estar bem, como tudo tem que ser para a vida ser correta, mas você não percebe que está seguindo um paradigma, está seguindo vários sonhos de outras pessoas aí, que talvez não deu certo para outras pessoas e não está dando certo para você. Seguir essas referências. Mas aí estamos no paradigma da independência. Nesse paradigma, no paradigma do dependente, a gente ainda tem certa liberdade. Percebe como uma criança, ela ainda tem uma certa liberdade de consciência. Ela não tem conhecimento, mas ela tem a liberdade de consciência. A liberdade de consciência de experimentar o agora, experimentar a vida, brincar. Ela ainda tem uma liberdade, ela não está ainda tão presa no tempo psicológico. O que seria o tempo psicológico? O passado, que dá uma noção de quem ela é, porque a criança ainda não tem a completa compreensão do que ela é, de quem ela é. E o futuro, que nos cria tanto medo. Veja só, a criança ela vive mais no presente, no aqui e agora. Hoje, cada vez mais as crianças, obviamente, já estão crescendo com um senso de quem elas são e criando tanto ansiedade, tanto cada vez mais cedo. Mas a verdade é, a criança ela está nesse nível de dependência e livre de consciência. A independência é o que nos bloqueia. A independência é o que nos... E olha só como a gente sempre acreditou, olha só o grande paradigma.
que a independência é liberdade. Independência é liberdade. Olha a grande ilusão. Independência é liberdade. Não, agora eu sou independente. Agora eu vivo, eu dependo só de mim. Agora eu vou trabalhar, eu vou conquistar minhas coisas, eu vou viver por esse daqui. Aí está o grande equívoco. Porque na independência você acredita estar consciente da verdade. Você acredita que já sabe todas as coisas. Você acredita que agora pode tomar as suas próprias decisões. E não que a gente não possa, e não que a gente não esteja tomando todas as nossas decisões. Só que nessa independência estamos separados daquilo que nos traz a verdadeira paz, a verdadeira abundância, a verdadeira luz, um direcionamento mais profundo, mais real, com aquilo que vai nos trazer a tranquilidade e essa completude de transbordarmos, né, de sermos mais completos, mais inteiros a cada momento. É na interdependência, terceiro estágio, que a gente acessa essa conexão. Mas lembre-se que dependência, independência e interdependência são apenas mais paradigmas. Na verdade, você vai sair de um paradigma e vai para outro. Você reconhecer, saber intelectualmente que você precisa ir para o nível de interdependência. E o que é interdependência? A independência você depende do eu. Eu preciso fazer tudo. Eu sou a vítima da situação. Eu sou aquela pessoa que está sofrendo. O eu está sempre em evidência na sua mente. Esse é o paradigma da independência. Porque você criou um eu na sua mente, e isso é exatamente isso que acontece, só que, obviamente, a gente não quer ouvir isso, a nossa mente não quer ouvir isso, mas a gente criou uma noção de quem a gente é no conhecimento da nossa mente, que fica aqui na superficialidade. Esse eu é o ego, é a ilusão que estamos separados de todos. Esse eu, ele está sempre em evidência, porque se tem a possibilidade de você fazer algo diferente, você já pensa, mas como eu vou conseguir fazer isso? Você precisa fazer algo a mais, eu não vou fazer isso, ninguém faz isso por mim. Você precisa, é o eu. Quando você se atribui ao eu, você se condiciona, você está se limitando a esse nível de independência. Por que a interdependência é nosso objetivo final? Ou o entendimento que vamos nos libertar realmente? Porque a interdependência, entramos para o paradigma do nós. Descobrimos que não estamos separados de tudo e de todos e que não fizemos nada sozinho e que, principalmente, não estamos sozinhos em essência. Porque, em essência, estamos conectados a Deus, ao todo. Ou você consegue, nesse exato momento, não utilizar do ar que você respira para viver. Ou você consegue estar realmente totalmente desconectado dessa natureza da vida, da própria natureza, das próprias árvores, por exemplo, que nos fornecem o oxigênio. Você consegue estar separado dessa realidade e dizer assim, agora eu tenho uma vida independente, eu vou sair por aí, vou para outro planeta. A gente faz parte da vida e a abundância está nessa conexão com a vida. Só que não a vida no entendimento dos nossos pensamentos, que nada mais é um acúmulo de pensamentos, de informações, e onde o eu ali fala, eu tenho uma vida, eu não posso perder essa vida. Não, essa vida que o eu fala, ela é nada mais é um pensamento que você está acreditando que a sua vida é apenas a trajetória, ou que a vida é apenas essa jornada do seu nascimento ao sua morte. Essa vida, esse entendimento de vida que a gente tem é muito superficial. A vida, ela só acontece nesse momento, no aqui e agora. Todo mais, pensamento sobre o passado, ou seja, você deixa a sua memória interferir constantemente no seu dia, no que você está fazendo agora. Tudo mais é ilusão. O futuro, ele também existe, você pode planejar e a gente planeja e a gente organiza, a gente pode ser uma pessoa organizada, mas se dependemos apenas dos planos e a gente vive nesse paradigma também de depender e definir como tudo vai ser no futuro, quando o futuro ser algo diferente, você vai entrar em desespero, você vai entrar em crise, você vai perceber que a própria mente ela não pode estar sob controle de tudo. Então o último paradigma é você reconhecer como a sua mente ela é limitada a ponto de, com ela ou através dela, você não alcança essa interdependência. Por que eu falei que há pouco eu falei que outras pessoas até acessam esse paradigma de dependência, independência e interdependência em algum nível da realidade, mas
não nesse nível interior de consciência que eu estou falando. Por quê? Porque quando você trabalha, vou dar um exemplo até do trabalho, que é algo que você vai entender. Quando você está trabalhando, por exemplo, para uma empresa, você está no nível de dependência, teoricamente. Porque você está trabalhando para uma empresa, então você depende da empresa, paga o seu salário. Você está fornecendo seu serviço apenas para uma pessoa só. Você é, de certo modo, dependente daquela empresa. Você recebe o salário daquela empresa, você está sendo dependente de uma só fonte de renda, certo? Quando você aprende a pensar assim, poxa, eu tenho um conhecimento aqui, eu acho que eu vou vender esse conhecimento. Acho que eu vou vender esse conhecimento para várias pessoas. Porque eu tenho um conhecimento aqui. Eu vou sair dessa empresa então e eu vou vou vender para várias pessoas, ou seja, eu vou ser agora um prestador de serviço. Esse prestador de serviço ele já está no nível de independência, porque ele pensa assim, poxa, agora eu sou independente. Agora eu já não estou mais trabalhando para aquela empresa só, não é só mais uma empresa que me paga, mas eu estou trabalhando para várias pessoas me pagam pelo meu serviço. Ele está nesse nível de independência. Mas veja só ainda a limitação. Por quê? Porque nesse aspecto, por isso que eu falei, né, trazendo isso para você entender, nesse aspecto da realidade, a interdependência ela entra mais naquela pessoa que já é empresária. E o que é empresário? Ele já não precisa mais ele fornecer serviço para outras pessoas porque ele sabe que depende de algo maior. Por que ele depende de algo maior? Porque agora ele tem várias pessoas trabalhando para ele e ele precisa também de fornecer algo para muitas pessoas no mundo. Veja só, a interdependência vai no paradigma do nós. Nós agora precisamos fornecer algo para o mundo. Nós no sentido, né, da empresa ali. E aí é onde as pessoas alcançam a maior liberdade também. Por quê? Porque nesse último paradigma você já percebe que, pensa comigo, uma empresa, pensa em uma empresa, uma marca, sei lá, uma marca Adidas, por exemplo, uma marca, né, grande, que é uma empresa grande. Ela não está no paradigma do nós, ela já não sabe, ela já não entendeu principalmente que precisa do todo, precisa estar atendendo o desejo de muitas pessoas, precisa estar conectada ao desejo ou conectada ao objetivo de muitas pessoas. Ela já entendeu, é por isso que é uma empresa, é por isso que ela está nesse paradigma do nós. Ou seja, já não está pensando tão limitada, ela já pensa, não, eu preciso servir muitas pessoas. Independente, muitas vezes, é aquela pessoa que agora ela é independente, ela está trabalhando por conta própria, como eu falei. Só que ao mesmo tempo, só ela está fornecendo serviço para muitas pessoas, ela não está ainda gerindo essa questão de ampliar realmente. Veja só, muitas pessoas utilizam esse paradigma ou essa virada de chave da dependência, independência e interdependência no âmbito financeiro, no âmbito do trabalho, que está muito conectado aí a realmente a abundância, né, como é o nosso tema de hoje. Só que se sentir abundante com a vida é diferente, porque aí você pode ver empresários bilionários com muito dinheiro e não sentir a abundância com a vida, porque essa abundância com a vida não está ligado a você ter muito, mas você ser muito. E aí a gente vê grandes autores, né? Eu já li vários livros de pessoas realmente bem-sucedidas empresarialmente, mas que também são, digamos assim, realizadas interiormente, que buscaram essa conexão com a sua essência. Principalmente essa referência, esse estudo da dependência, interdependência, da dependência, independência e interdependência, eu tirei de um livro chamado Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É um livro até um pouco extenso, de Stephen Covey. Stephen Covey é um grande empresário, um grande consultor até mesmo, foi, né, que ele já morreu, de presidente dos Estados Unidos, e ele escreveu esse livro, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, só que é um livro tão profundo e carrega realmente uma essência profunda assim, de conexão com a nossa essência, ao mesmo tempo que é um livro que está até hoje orienta muitas pessoas no âmbito empresarial para serem mais autênticas. Obrigado também, Leia Corrêa, pela presença, pelo feedback e atenção. Então, veja só como não está separado. Não significa que você não possa ter sucesso financeiro, sucesso na sua vida, sucesso no seu negócio e ao mesmo tempo sentir a abundância com a vida. Muitos paradigmas a gente criou também através de religiões. A religião nos bloqueia muitas vezes a abundância realmente, principalmente por isso, porque a gente acredita que ter muito dinheiro ou ter abundância é não alimentar também em nós o que é abundância com a vida, com Deus.
Só que a grande diferença que eu vejo, o problema não está em você ter muito, o problema está em você se identificar com aquilo que você não é. Você ter uma grande quantia de dinheiro, você ter muitas coisas materiais, não importa isso para sua consciência. Se você está buscando essa conexão com o ser, com a sua verdadeira essência. Por quê? Porque do contrário a gente está um mendigo na rua ou um bilionário, eles têm o mesmo condicionamento intelectual da sua própria mente, ou seja, eles estão vivendo apenas pelas verdades que lhe apresentaram, pelos conceitos, eles estão vivendo da historinha, daquele movimento automático da sua própria mente. E aí não conseguem sentir algo mais profundo. Esse espaço de conexão, sabe? Essa nada mais é um silêncio interior, um espaço interior que você aos poucos vai se permitindo, e é isso que vai silenciando a sua própria mente, porque a mente você não consegue parar de pensar agora de uma hora para outra, mas você deixando de dar atenção para ela, ela vai deixando de lhe perturbar. E no fim você vai percebendo lá no fundo apenas uma vozinha assim aqui, já não tem mais tanto poder sobre a sua presença, sobre a sua conexão com o aqui e agora. Eu quero deixar um convite para você no dia 5/2, anota essa data, 5 de fevereiro do próximo mês. Eu vou fazer um aulão chamado Caminho da Liberdade. E esse aulão eu quero trazer vários portais de conexão com o agora. Fazendo uma breve, vai ser um aulão completo, tá? Não vai ser só um aulão realmente de você, vai apresentar algo para oferecer algo na frente. Na verdade, esse livro aqui eu vou reler ele, que eu já li ele várias vezes, né? É um livro muito profundo, O Poder do Agora. Em fevereiro eu vou fazer um mini clube do livro. Vou ler ele com aqueles que estiverem, né, dispostos a fazer parte. Porque da última vez que eu fiz essa imersão, essa mini clube do livro, que é somente um livro, né? A gente faz em 2 meses. Eu leio ele, mas ao mesmo tempo a gente faz 2 encontros por semana. Um só de explicação e outro de tirar dúvidas sobre o capítulo que a gente leu, sobre a parte que a gente estudou. É um livro muito profundo de transformação. E eu vou fazer esse aulão no dia 5 realmente para fazer esse lançamento desse mini clube do livro. O valor é muito simbólico comparado à transformação, comparado ao conteúdo que você pode acessar. Tem muitas pessoas que já leram esse livro, mas não entenderam a essência da transformação que carrega por trás desse livro. Então, nesse aulão, dia 5, eu vou trazer um entendimento, né? Obviamente em 2 horas ou 1h30 eu não consigo apresentar todas as possibilidades que esse livro nos traz, por isso que nós vamos fazer esse mini clube do livro, mas esse aulão vai ser completo, então é gratuito, tem um link no meu perfil aqui no Instagram para você acessar o grupo e receber o material de apoio também desse aulão junto com o lembrete do aulão. Esse aulão vai ser especificadamente em cima de portais de acesso para essa nova consciência. Obviamente, vai lhe trazer uma possibilidade, digamos assim, de entender um pouco mais por que você não é a sua mente, que é o que nos liberta, e como você pode acessar essa presença. E para você que aí, né, deseja fazer parte, e você não precisa ter esse livro para fazer parte dessa imersão, né, ao poder do agora, aí você vai ter a oportunidade de entrar nesse mini clube do livro, que é esse. Daí a gente faz num grupo fechado, obviamente, e é online. É online, é ao vivo, mas é fechado também, né? Live fechada. E o valor é simbólico. Nem vou fazer, vamos dizer assim, como é que se fala? Suspense no valor, que é apenas R$ 97 para você ficar 2 meses comigo fazendo esse mini clube do livro. A primeira vez que eu fiz foi muito show, né? Foram poucas pessoas também, mas foi muito, muito forte a conexão e tenho amizade até hoje, a gente se comunica até hoje, porque a transformação que esse livro gera é para a vida, é para a sua eternidade, não é apenas para você pensar diferente, é para você sentir a conexão com algo mais profundo e a partir daí ter esse referencial interior. Então é algo que eu até o ano passado não fiz, deveria já ter feito novamente mais turmas desse encontro e está expandindo, está aumentando de alguma forma a maneira como a gente estuda. Só que eu quero fazer uma forma diferente. Dessa vez eu vou realmente focar nessa conexão, nas práticas, nos exercícios, trazer para a prática. Né? Obviamente a gente vai usar a teoria, vai usar tudo aquilo que ele diz, só que como o próprio Eckhart Tolle fala no início do livro, esse livro não é para ser lido e compreendido pela mente. É para você parar, entender o que ele está passando e, como consequência, você colocar em prática. Então, não perca o aulão dia 5/2, que vai ser realmente transformador. Eu quero focar nesses portais de conexão
como agora. Honro e agradeço a atenção de todos que estiveram presentes aqui nessa live, nesse vídeo. Se gostou, compartilhe ele com outra pessoa com quem você realmente também deseja essa liberdade, porque eu vou deixar ele salvo aqui no perfil. Esse é o caminho da verdadeira liberdade. Honro e agradeço a presença de todos. Passamos um excelente e abençoado dia. Até a próxima, se Deus quiser e Ele sempre quer. Tchau, tchau.